Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos resolver uma equação bastante importante, a equação de Blasius, que ela permite calcular, a espessura de uma camada limite de uma placa plana imersa num fluido escoando, por exemplo, ar, e também a tensão de arraste, na placa causada pelo escoamento desse fluido. A gente vai resolver no MATLAB. Esse aqui é o programinha que eu vou explicar e a gente vai rodar ele. Até no final a gente vai usar os nossos resultados para fazer um cálculo, imaginando que a asa de um avião é uma placa plana. A gente sabe que não é, ela tem uma curvatura, tem uma certa espessura. Mas para estimar a ordem de grandeza de uma tensão de arraste no início da asa, onde o regime é laminar, essa equação aqui de Blasius é para regime laminar, a gente vai fazer um cálculo e vamos ver aqui como algum parâmetro importante de um projeto de uma asa para diminuir essa tensão de arraste. E com esse cálculo aqui a gente pode ter uma estimativa de ordem de grandeza, de tensão de arraste da asa, do avião, e ter alguns insights interessantes sobre a aerodinâmica, aeronáutica. Mas isso é para o final. A gente vai ver então uma figura rápida do que se trata a camada limite, como é que a gente chega nessa equação de Blasius. A gente não vai passar por todas aquelas deduções, só alguns pontos importantes para a gente entender melhor nossos resultados no MATLAB. E no MATLAB a gente vai resolver uma equação ordinária, tanto que a gente vai usar a função ODE45, Ordinary Differential Equation. Mas a equação de Blasius originalmente é parcial. Então a gente vai ver só uma ideia como é que ele fez para fazer essa transformação. Lembrando que ele fez isso em 1908, não tinha um computador. Resolver uma equação parcial era bastante meio complexo, Hoje já com técnicas computacionais do computador já não é mais tão difícil assim. Tem várias diferenças finitas, várias técnicas. Aqui no canal mesmo você já vai ver vídeos sobre resolução de equações parciais. Então vamos começar, Aqui, você digitar no Google Boundary Layer Flat Plate, que é camada limite placa plana, tem várias figuras. Eu gostei dessa aqui só para a gente visualizar, para a gente já começar do que se trata a camada limite. Então essa região aqui embaixo dessa linha vermelha aqui, a nossa placa é essa linha aqui preta, o comprimento da placa, a largura da placa está entrando na tela do computador. Então esse é o nosso fluido escoando a uma velocidade U infinito, Quando ele encosta aqui na placa, aqui em y igual a zero, imagina um eixo y para cá, um eixo x para cá, o comprimento da placa. Então quando ele encosta na placa aqui, sem imaginar aqui os picos e vales, microscópicos aqui da placa, o atrito faz esse escoamento parar, a velocidade aqui é zero. Como o fluido é viscoso, as várias camadas de fluido, uma encostando na outra, esse efeito de atrito se propaga até que esse efeito viscoso, nessa camada não perturbada aqui, já não existe mais, a velocidade volta a ser o infinito. E por definição, a velocidade em cima dessa linha aqui é 0,99 de U infinito. Essa espessura aqui, esse y aqui, da velocidade é 0 até 0,99 de U infinito, é a espessura da minha camada limite que eu vou querer calcular, por exemplo, em cada ponto x aqui. Você vê que ela vai aumentando com x, E eu quero saber calcular esse gradiente de velocidade aqui, nessa região laminar. Que à medida que você vai avançando na placa, há uma transição de regime, ele passa a ser turbulento, que começa a ter vórtices, Que até nessa figura aqui você vê esses vórtices. Então, outra questão importante aqui,
é calcular a tensão de arraste aqui, ó, em cada ponto X local causado pelo escoamento do fluido. Se lembrar aqui de uma equação do fluido newtoniano, aqui, ó, equação de tensão é igual a viscosidade vezes a derivada, né, o gradiente da velocidade com y. Se eu colocar essa derivada aqui em y igual a zero, eu consigo calcular a tensão de arraste, né? Como a gente vai ver. Então quem fez isso pela primeira vez foi Blasius, né, em 1908. Né, e calculou essas velocidades aqui dentro da camada limite, esses perfis de velocidade, né? Isso teve um impacto muito grande, né? A partir daí eles foram avançando para modelos mais complexos, os computadores, métodos numéricos, CFD, né? Computational Fluid Dynamics, né? Design, e as coisas foram avançando. Mas isso aqui foi um feito bastante importante para o desenvolvimento da aeronáutica e tudo mais, né? Como a gente vai ver, a gente vai aplicar esse cálculo aqui num aerofólio de um avião, considerando uma placa plana, para a gente ter uma estimativa de ordem de grandeza de tensão de arraste, fazer algumas considerações bastante interessantes. Então aqui, ó, só para você também perceber, a tensão de arraste, isso vai ser importante mais na frente, ela diminui com x, porque esse gradiente aqui, ó, y igual a zero, ele diminui com x. O salto aqui, essa inclinação aqui diminui, ele sai de zero para uma velocidade menor aqui. Essa inclinação aqui, à medida que eu aumento x, ela vai diminuindo, né? Vai ficando menos inclinada. Se essa derivada, esse gradiente diminui, a tensão de arraste diminui. Outra coisa que a gente pode ver, se eu saber a tensão de arraste em cada ponto, eu integro ao longo de todo o comprimento, divido por L, eu tenho a tensão de arraste média, né, da placa ou da asa do avião, se o avião tiver toda a asa em regime laminar, que não é comum, né? Quanto mais altas as velocidades, tende a passar mais rápido aqui para o regime turbulento, né? Lembra do número de Reynolds, como a gente vai ver. E a última questão aqui, no regime turbulento, esse gradiente aqui é maior. Esse salto aqui, ó, de zero para uma velocidade, essa inclinação aqui é maior. Por isso que a tensão de arraste em regime turbulento, ela é maior, né? A gente não vai ver aqui essa questão da temperatura. Existe também uma camada limite térmica também. Se a placa tiver uma certa temperatura, o fluido entra em outra temperatura. Tem um número de Prandtl, né, que relaciona essas espessuras aqui entre a camada hidrodinâmica e térmica. Como a gente vai ver, o Blasius foi aluno do Prandtl, né? E o Prandtl foi tão importante nessa questão de aerodinâmica, né, que ele tem uma cratera da Lua, tem o nome dele, né? Que ele, tanto na questão de matematização, né, desses fenômenos, como aplicações, metodologias práticas, túneis de vento para design, projetos de aeronaves, né? Então, não é à toa que ele tem um número adimensional e um nome numa cratera da Lua lá. Então, vamos lá. Então, essa é a ideia da camada limite. Então, vamos aqui para a equação de Blasius. Opa, deixa eu ir aqui, ó. Isso aqui é uma apresentação que eu achei na internet. Eu não vou passar por todos os slides, só alguns, não tem um autor aqui, mas eu acho que é da Universidade de Taiwan. Tem até um alfabeto chinês aqui, né? Mas eu acho que é lá da Universidade de Taiwan. Então vamos já onde que a gente precisa aqui, ó. Então, a equação de Blasius veio de simplificações da equação de Navier-Stokes, né? Equação bastante conhecida, né? Um balanço de momentos, né? E a gente vai fazer algumas simplificações aqui, ó. Por exemplo, ó, essa velocidade v, que é perpendicular ao eixo y, é bem menor que a nossa velocidade u, que
desculpa, a velocidade v é paralela ao eixo y, né? Aqui, ó, nessa direção. E a nossa velocidade u, que eu mostrei lá na figura da camada limite, é paralela ao eixo x, é aqui. Essa velocidade u da camada limite é bem maior que a velocidade v. Então, posso desconsiderar essa equação aqui. Outra questão é como a gente viu, a gente está preocupado com o gradiente da velocidade em relação a y. O gradiente em relação a x é bem pequeno em comparação com o gradiente em relação a y. Então eu posso desconsiderar essa derivada aqui. E essa variação de pressão, perda de carga, dentro da camada de limite, né, em relação a x, também pode ser desprezível, né? Então eu retiro ela. Então, e aqui essa equação de continuidade, né? Se eu considerar meu escoamento incompressível, né, com densidade constante, para isso as velocidades não podem ser tão altas, né? E essa equação do divergente, né, da velocidade, né, de vetor velocidade, né, você usa bastante em livros, né, aquele símbolo assim, ó, um triângulo para baixo assim, como a gente vai ver mais para frente, o divergente é igual a zero, né? Que é um escalar aqui igual a zero. Então a nossa, aqui que se ele põe que não tem solução analítica, né? A equação de Navier-Stokes completa, né? Não se tem solução analítica, né? Só numérica. Geralmente você faz simplificações, né? E até em alguns casos você consegue uma solução analítica. Então aqui é o que eu falei, ó. A gente chegou nessa equação aqui. Olha lá, os gradientes em relação a y são bem maiores que em relação a x, velocidade u bem maior em relação a v, sem variações de pressão. Chegamos nisso aqui, ó, já simplificou. Agora o que Blausius fez foi transformar essas equações parciais, né? Por exemplo, aqui é parcial que eu tenho duas variáveis independentes, né? X e o y. Né? Meu escoamento bidimensional, ele pegou, juntou esse x e y numa única variável, né? Uma variável adimensional, chama um método de similaridade, né? Um método adimensional, não, ele vai adimensionalizar, né, essa equação e transformar ela numa equação ordinária, né? Como a gente vai ver aqui, ó. Ó, essa aqui é uma equação de segunda ordem, né? Aqui, ó, parcial, que é difícil de resolver, ainda mais na época que não tinha computador, né? Hoje não é tão difícil. Aqui no canal mesmo tem soluções dessas equações até mais complexas, regime transiente, com termos de reação química. Você pode procurar aí no canal. Então, outra questão importante para a gente resolver, tem que saber as condições de contorno, né? Como a gente viu, o lema da figura, em y igual a zero, a velocidade é igual a zero, né? Encostando na placa. E fora da camada limite, na região não perturbada, com y infinito aqui, meu u é igual ao nosso u infinito, né? E eu não tenho gradiente de velocidade em relação a y, né? Só lembrar da figura aqui, ó. Nessa região aqui eu só tenho todos os vetores de velocidades aqui paralelos um no outro, constantes, né? Eu não tenho aqui, igual aqui, um gradiente de velocidade em relação a y. Então agora ele vai fazer a transformação que eu falei de uma variável adimensional para transformar numa equação ordinária para a gente poder usar a função do MATLAB lá, ó, URI45. Aqui, ó. Só alguns passos aqui, ó, não vou passar por isso tudo aqui não, só para dar um entendimento. Essa variável eta aqui é que ele criou, né? Ele trabalhou muito aqui as equações, usou muitas regras da cadeia, né? Muitas manipulações, chegou nisso aqui. Nessa equação você pode verificar aqui que é adimensional, que é a viscosidade, né? Cinemática.
Ó, tem função de x e y. E outra função importante, essa psi, que chama de string function, que ela representa a trajetória. Se jogar um traçador lá no fluido, você vai visualizar linhas de fluxo, né? Que a gente chama de streamlines, que ela é função dessa eta aqui, uma função que eu desconheço, esse f aqui, que eu vou descobrir. A minha equação ordinária vai ser em função desse f e a minha variável independente vai ser esse eta. Então a gente vai ver aqui. E só para ficar claro, esse conceito de string, linhas de fluxo e função potencial, você já deve falar isso, campos, fluxos, campos potenciais, né, em cálculo vetorial e alguns livros de física, eletromagnetismo, potencial elétrico, em transferência de calor, a temperatura, o potencial térmico. Eu só vou mostrar rapidamente do que se trata esse f, que você vai ver que é a nossa função potencial, esse streamline. Você vê que ele, de onde vem essas relações aqui, é muito rápido, eu só vou mostrar aqui algumas definições aqui. Ó. Você vê que o u, ele fez aqui, ó, psi em relação a y, a derivada. E o nosso v é o psi em relação a x com menos. Você já deve ter visto essa relação aqui. Isso é válido, né? Quando a equação da continuidade é igual a zero, quando é válida a equação da continuidade, né? Para um fluido incompressível, né? O divergente é igual a zero. Isso aqui se aplica. Então eu só vou mostrar essa ideia, vai ser interessante, vai ser útil quando a gente for para o MATLAB, de streamline e função potencial. Eu achei isso aqui, né? Internet, só vou passar aqui só umas relações rápidas aqui que vai ser interessante para a gente entender, e esse é um assunto que aparece várias vezes, né? Então aqui, ó, tá vendo aqui? Essa é a relação que ele usou lá, ó. String function, é o nosso psi, você vai ver lá, ele usou essa relação aqui. Ele é válido porque você pode ver isso aqui, substituir lá na equação da continuidade, você vê que isso aqui vai dar igual a zero, né? É muito simples de ver. E outra questão do nosso fluido, o nosso regime é laminar, né? Como a gente viu, não tem vórtice. O teste para ver se o fluido é irrotacional é esse aqui, né? V, a derivada de V em relação a x, ó, V em relação a x é ver quanto que o vetor V assim faz uma curva, né? Tem que subtrair quando o U aqui, ó, faz outra curva, eles se anulam, né? Você acha nos livros esse teste aqui, né? A velocidade angular, vamos dizer assim, ela tem que ser zero, né? Então você só aplicar essas definições aqui, ó, pegar esse U, colocar aqui, e esse V colocar aqui, ó, igual colocou, você vai ver que a condição para isso aqui ser zero é que o laplaciano de psi tem que ser igual a zero, para o fluido ser irrotacional. Se essa derivada segunda aqui, né, em relação a x e somar em relação a y, é o laplaciano, né? Tem até equação de Laplace, que a gente viu nesses, por exemplo, equação de Laplace para condução de calor. Em vez do psi eu tenho a temperatura aqui, né? Então, eu adiantando aqui, ó, só essa tabelinha aqui, ó, no nosso caso, ó, tem duas propriedades: equação da continuidade, fluido incompressível, nosso escoamento, e regime laminar, eu não tenho vórtice, condição irrotacional, né? Essas duas condições têm que ser verdade, ó. Tanto aqui meu laplaciano da minha função potencial, como a gente vai ver no nosso caso lá, a nossa função potencial é o meu f, é o que eu quero achar quando a gente for no MATLAB, minha equação ordinária, e a variável dependente vai ser o meu f. Eu quero saber como esse f varia com o meu eta, aquela variável adimensional que ele criou aqui, que a gente viu, né? Aqui, ó. Esse é o meu eta, esse é o meu f. Essa aqui vai ser minha função potencial,
eu vou fazer no MATLAB, como a gente vai ver. Aqui a relação que ele fez aqui, ó, eu já falei. E outra questão importante que a gente vai usar, ó, tá vendo nosso U, que a gente vai querer saber, eu posso achar o U tanto através da função stringline, ó, dessa relação aqui, ou através da função potencial, que é o meu caso F. Em relação a x é o meu U. Né? Essa função potencial, você já viu ela várias vezes, e ela tem uma característica aqui, ó, a função potencial, pensa que são linhas de contorno, por exemplo. Se aqui for um fluxo de calor, minha função potencial é a temperatura. E essas streamlines aqui, ó, meu fluxo de calor segue essa streamline aqui, e eles sempre são perpendiculares. Se for um campo elétrico, né, aqui essa linha aqui, meu potencial é a voltagem, meu potencial elétrico. E essa streamline aqui, ó, é o meu campo elétrico e a corrente elétrica passa por aqui. Então você sempre vai ver figuras como essa aqui, ó. E se você pegar seus livros de eletromagnetismo ou de transferência de calor, você vai ver esse tipo de figura aqui, ó, funções potenciais está em vermelho aqui, ó, e as minhas streamlines são sempre corta 90 graus aqui, ó, na curva aqui, ó, corta 90 graus, tá vendo? Se lembrar lá de um capacitor aqui, ó, eu tenho duas placas aqui, dois potenciais elétricos, o campo elétrico é paralelo. No nosso caso lá, esse vai ser o meu F, né? Meu F, e minhas velocidades aqui vão seguir aqui minha streamline. A gente vai ver isso, que essa relação é verdadeira, quando a gente for no MATLAB. Né? Então é só essa ideia, você pode depois procurar mais, tem muito material sobre esses fluidos irrotacionais, equação da continuidade, esses testes aqui, para você se aprofundar. Mas eu achei interessante essa relação aqui, que a gente vai visualizar isso no MATLAB. Já estamos chegando na equação aqui, ó. Só essa relação aqui, ó, para você ver como faz sentido aqui, ó. Ó, meu U é a derivada de π em relação a y. Então, usa a regra da cadeia aqui, ó. π em relação a n, n em relação a y. Você vê que isso corta aqui e dá a mesma coisa. Então essa derivada é fácil de achar, ó. Π em relação a n, só vem aqui, ó, essa constante aqui, tá vendo? Essas são as definições que eu não mostrei como é que ele chegou. Né? Vamos adotar como uma hipótese inicial aqui, e ele vai fazer essas derivadas, substituir naquela equação aqui, ó, que a gente não vai fazer, e vai chegar na nossa equação ordinária. Eu só estou mostrando uns passos aqui que vai ser importante para a gente lá no MATLAB. Vamos passar por todas essas deduções, mas algumas partes são interessantes, igual essa aqui, ó. Ó, essa π em relação a y, é isso aqui, ó, ele botou aqui, tá vendo? VU raiz. E essa relação aqui, ó, derivada de eta em relação a y, é só essa constante aqui, ó. Aqui, ele botou aqui, vezes a derivada de Fn, não é isso? Ó, isso aqui, ó, π. Vamos de novo aqui, ó, π em relação a y. Essa aqui, π em relação a eta. Essa constante aqui, vezes a derivada de f em relação a n. Ó, que ele botou aqui. E eta em relação a y é só isso aqui. Se eu multiplicar aqui, ó, esse aqui corta com esse aqui, raiz de viscosidade Vx corta aqui, raiz de u vezes raiz de u, dá u, vezes Fn. O que eu falei? Ó? A gente está trabalhando uma equação adimensional. Então, se passar esse U dividindo para cá, ó, fica U sobre esse U grande é o nosso U infinito. Então, essa velocidade adimensional, você vê que é a derivada do nosso F, que é a nossa função potencial. Né? Então, a derivada do potencial é igual à velocidade. E já adiantando aqui, ó, uma condição de contorno, quando esse meu Uzinho aqui
fora da camada limite para valores altos de y, ele é igual ao zão, né? É igual ao infinito. Então a minha derivada, essa derivada aqui vai ser igual a 1. Né? Para valores de y grande, ó, infinitos, eta também é grande. Então para valores grandes de eta, meu u sobre o zão vai ser 1, meu f' vai ser 1. Então essa vai ser uma das nossas condições de contorno. Aqui você pode mexer aqui, ó, também, não vou fazer, né? Ele usou regra da cadeia e regra do produto de derivada, algumas manipulações, alguns que chegou aqui. E aí ele já vai chegar nessa equação aqui, ó. Ó. Essa é a nossa equação aqui, ó, em função de f e nossa variável independente eta. Uma equação ordinária de terceira ordem, não linear, porque está vendo, para ser linear, o que multiplica a derivada tinha que ser só em função de eta. Aqui eu tenho uma função f, né? A variável dependente multiplicando uma derivada da variável dependente, se não linear, mas para a gente vai resolver no MATLAB. A ODI resolve a equação ordinária, tanto linear como não linear. E as nossas condições de contorno, essa aqui a gente já viu, ó. Quando eu falei fora da camada limite, y grande, n é grande também. E o f' igual a 1. Então eu tenho que passar aquelas condições de contorno iniciais em relação para y para f. Quando n é igual a 0, y é igual a 0 também. É só você ir na definição, ó. Y é igual a 0, n é igual a 0. E o que eu falei encostando na placa, a velocidade é igual a 0. Então a minha derivada tem que ser 0. Aqui, ó. U sobre o zão, U é 0, minha derivada é 0. Se minha derivada é 0, meu f tem que ser uma constante. Aí eu arbitro que em y é igual a 0, meu f é igual a 0. Tem que ser um valor constante. Para satisfazer essa condição, eu falei que o meu f é igual a 0. Então eu chego aqui nessa condição aqui de contorno. Tanto meu f como f' igual a 0 e n igual a 0, encostando na placa. Então com isso aqui a gente pode ir para o MATLAB e a gente consegue resolver. Aqui, ó, eu falei, o Blasius resolveu, não tinha computador na época, 1908, usando séries de potência. Né? A gente vai, muito mais fácil, vamos usar o MATLAB. Né? Então vamos lá, agora a gente já pode ir para o MATLAB. Aí, ó. Finalmente, deixa eu até beber uma aguinha aqui, ó. Então, quando eu já mostrei em outros vídeos do canal, a primeira coisa para usar o ODI 45, eu tenho que criar uma função, eu chamei de Blasius, salvar essa função num arquivo também com o nome da função Blasius. Eu ponho os argumentos dela, né? Entrada, eu tenho que botar uma variável independente, eu chamei de t, e uma variável aqui dependente x, que é um vetor coluna, com as expressões da derivada. Se eu quisesse colocar só essa última expressão aqui, eu poderia. Ó. Mas aqui eu quis mostrar o que é cada coisa. Aqui, o meu x2, que é esse primeiro componente da minha saída aqui dessa função, é a minha derivada primeira. O meu x3 é a minha derivada segunda. E essa expressão aqui, ó, é a expressão da minha derivada terceira. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Ó. Aqui, ó, o que é a derivada terceira? Aqui, ó, é menos, tá vendo? F vezes F, duas linhas, dividido por 2. Lá o meu F é x1 e o meu F2 é o x3. Não é isso? Aqui, ó, vamos ver aqui. Olha lá. Meu F é o x1. Aqui, ó, derivada primeira. Não, é isso. A derivada primeira é x2, tá vendo? Meu F é x1. E a derivada segunda é x3. Então tá certo, ó. F vezes F'. Aqui, ó. Né? E aqui o meu vetor aqui, ó,
dx dt só tem as derivadas. Então ele tem aqui a derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, esse ponto e vírgula aqui para ser um vetor coluna. Então essa é a sintaxe que você tem que colocar aqui, né? Então beleza, eu estou com minhas expressões aqui, agora eu vou chamar ela para resolver o meu programinha aqui. Ó. Então sempre dá limpar a tela, comando window aqui. Aqui se tiver aqui alguma variável para limpar, clear. Essa é a minha variável independente, meu intervalo. Ó. Meu eta, né? Aqui eu chamei de t, mas na verdade é o nosso eta, né? Nossa variável dimensional independente. Vai de 0 a 10. 10 eu estou considerando que já é grande o suficiente para considerar valores altos de y, né? Lá que, que a gente falou que em etas grandes, y grandes, a derivada tem que ser 1, né? E vai ter 100 pontos entre esse intervalo aqui. Então, para eu explicar aqui, ó, primeiro eu tenho que só ver nessa linha aqui, para vocês entenderem do que se trata o problema aqui. Então, a função ODI sempre eu ponho entre colchetes aqui, minha variável independente, minha variável de saída, como a gente vai ver aqui, vai ser um vetor, uma matriz, né? No nosso caso aqui agora são 3 colunas, né? A primeira coluna vai ser o meu F, né? Meu F' e meu F duas linhas, né? Essa vai ser a resposta que a gente vai obter, como a gente vai ver. Os nossos argumentos são essa função que eu criei, Blasius, meu domínio aqui de 0 a 10, ó. Eu podia ter botado o T aqui, mas eu já botei em colchete 0 a 10. E a ODI 45 trabalha com valores iniciais, em y igual a 0, né? Nosso caso em eta igual a 0, né? Que lembra que a gente a equação que a gente está resolvendo é dimensional. Em eta igual a 0, qual que é as condições de contorno? F igual a 0, F' igual a 0. Só que eu tenho que, como é uma equação de terceira ordem, eu tenho que saber qual que é o valor da derivada segunda aqui, que eu não sei. Qual que é o valor da derivada segunda que eu ponho aqui? Para a minha derivada primeira, lá no final, no nosso caso aqui em eta igual a 10, né, em t igual a 10, vai ser 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele método que eu já usei no canal aqui em outros vídeos, do shooting method, o método do tiro, né? Eu vou chutar um valor de P1 aqui, aí eu vou ver o valor aqui que eu chamei de M1 aqui, ó, é da minha derivada primeira no final, né? Em eta igual a 10, tá vendo aqui, ó? Final, end, da segunda coluna. A segunda coluna de x é minha derivada. Lembra que a primeira é o meu f, a segunda coluna é o meu f', a terceira coluna é o meu f duas linhas. Então eu fiz duas vezes isso aqui, um com P1 igual a 0,1, que eu vi que ele deu abaixo, meu M1 deu abaixo de 1, e fiz de novo com o meu P2 igual a 1, e eu vi que o meu M2, que eu chamei aqui, deu acima de 1. Então o que eu pensei é só interpolar esses valores, né? Entre esses dois pontos, né? Para eu achar um valor de P, que minha derivada, meu M aqui, dê igual a 1. Quando a gente rodar, você vai ver que vai ficar claro. Então o que eu fiz? Ó, inicialmente aqui, para iniciar o programa, eu dei os valores de P1 e P2. A tolerância, como a gente vai ver aqui, ó, sempre é o erro. Como a gente vai ver, o erro é o quê? 1 é o valor que eu quero da derivada final, né? Menos M2. M2 é esse valor aqui, ó. Sempre quando eu rodo a ODI, com dado P2, eu vou obter um M2 lá no final e verifico se ele está próximo de 1 ou não. Igual a gente fez aqui. Né? Meu erro inicial é 1 para ele aqui, ó, função while aqui, enquanto meu erro for maior que a tolerância, ele vai fazer isso aqui. A interação inicial é 1, então ele vai fazer isso aqui só a primeira vez. Para ele calcular esses pontos P1, P2, P1, M1, P2, M2. Né? Eu mandei plotar para a gente visualizar a conversão dos nossos pontos lá para o M2 indo para
visualizar os nossos pontos P1, P2, onde é que está. A gente vai ver quando eu rodar o programa. Aí depois que ele passou a primeira vez, ó, por exemplo, Y1 ele fez isso aqui. Aí foi, somou o interador mais 1, no 2 ele já não passa mais aqui, que aqui é if é igual a 1, ele faz isso. Como não é igual a 1, ele vem para cá. Aqui ele usa essa expressão aqui, que é uma expressão de interpolação, né? Você vê lá, aqui ó, eu botei esse 1 aqui, usei o P2 e o P1 que eu tinha, e eu quero um novo valor de P2 que tenha como M2 1, né, que é o valor que eu quero. Você pode trabalhar essa equação aqui, você vai ver que é uma equação de interpolação normal. Eu tenho dois pontos, quero interpolar um valor entre esse ponto com M2 igual a 1, eu quero saber qual que é o P2, qual o valor que eu ponho aqui. Eu sei que ele está entre 0, 1 e 1. Qual que é esse valor para minha derivada aqui, ó, que eu vou encontrar ser igual a 1. Né? Então ele vai fazendo isso, para cada valor de P2 ele vai achar um novo M2, vai calcular o erro. Se esse erro for maior que 10 a menos 5, ele vai fazendo isso de novo. Né? Aí no final eu vou falar para ele plotar, ó. Lembra que eu falei das colunas. Coluna 1, F, meu T, que é o meu eta, né? Meu X na coluna 2, que é o meu F', e meu X na coluna 3, que é o meu F duas linhas. Então eu vou rodar aqui, aí eu vou explicar, você vai ver que vai ficar claro com as figuras. Né? Então vamos rodar. Ó, busy, ó. Então são duas figuras, tá vendo? Vamos essa para depois. Espera aí. Vamos achar essa aqui, ó. Vamos aumentar ela aqui, ó. Espera aí, deixa ele acertar. Aí, tá vendo? Aqui, o meu primeiro ponto P1 era o que, ó. Eu botei a derivada segunda igual a 0,1, obtive uma derivada primeira lá no final, em eta igual a 10, no meu caso t igual a 10, de 0,44, que é pequeno. Se eu botei um P2 igual a 1, eu obtive uma derivada maior que 1, ó, maior que 2. E ele foi mudando, ó, vários valores de P2 até que minha derivada foi para 1 aqui, ó, tá vendo? Então o valor que ele achou final, rodando, chegou a 0,33, me deu um valor aqui igual a 1 dentro da minha tolerância. Aqui, ó. Que são os vários pontos, foi convergindo até chegar aqui. Aqui, ó, o P2, minhas variáveis finais aqui, ó. O meu erro 10 a menos 6, abaixo de 10 a menos 5. Quantas interações ele fez aqui? Ó, 9 interações. Meu P2 final, 0,33. Certo? Meu P1, M1 ficou fixo e foi variando meu P2 até chegar no M2 igual a 1. Né? Esse que é o programa. Agora vamos ver o resultado desse plot aqui. Ó. Vamos entender isso aqui. E depois nós vamos usar isso aqui para fazer o nosso cálculo lá na asa do avião. E vai ser legal, hein? Aqui, ó, vamos identificar qual linha é qual, né? Pelas nossas condições de contorno. Eu já sei aqui, eta igual a 10. Aqui, né? Nossa variável dimensional aqui no final. Esse aqui que é igual a 1 é minha derivada primeira. Então eu sei que esse vermelho aqui é minha derivada primeira. Ó, saiu de 0. Em eta igual a 0, y igual a 0 a 0, foi para 1. Se minha derivada é uma constante, né? A minha derivada segunda aqui é 0, tá vendo? E ela saiu da onde? É o meu P2 que eu achei, 0,33, tá vendo? Em eta igual a 0, ele achou, é o valor que a gente queria achar, o valor inicial de 0,33. No final ele é 0, porque se a derivada primeira é constante, a derivada segunda tem que ser 0. Então está coerente. E sobrou essa aqui que é o meu f, que é a minha função potencial. Né? Que eu falei, ó, saiu do 0 e olha só.
A partir daqui assim, ó, ficou uma reta, né? E faz sentido ser uma reta? Sim. O que a gente falou? Que a derivada de f, né, é igual a velocidade, não é isso? A nossa velocidade adimensional aqui, para valores altos de eta é quanto? 1, não é isso? U sobre o infinito é igual a 1, quando que fora da camada limite, meu U é igual ao infinito. Então, minha velocidade adimensional é 1. Vamos ver se essa inclinação aqui é igual a 1. Aqui, ó, só para ter uma estimativa, ó, aqui, vou pegar aqui, puf. Então aqui, ó, tá vendo? É porque aqui só uma estimativa assim, eu fui de mais ou menos de 7 a 8 e meu y foi de 5.3 a 6.3. Então a derivada é 1. Lembra que a derivada de f, f' é igual a minha velocidade adimensional, que f, mostrando que f é minha função potencial, como a gente viu aquelas definições, né, de streamline e função potencial. Então agora aqui, ó, vamos agora partir para os nossos alguns cálculos aqui. Ó, você vê o meu x aqui, ó, que eu falei aqui, ó. Esse aqui é o meu f, f', f duas linhas. Esse 0,3320 é a derivada segunda em eta igual a 0. Vamos ver se está batendo aqui, ó. Se eu avançar aqui, ó, ele tem uma tabelinha aqui, ó. Vou até aumentar aqui, 75. Ó, olha ela aqui. Então, variou na quarta casa, né? Dependendo da nossa tolerância do erro, tem uma variação na quarta casa. 0,3320. Agora vamos ver com esses resultados como é que a gente calcula a espessura da camada limite, que é o meu y, e a tensão de arraste. Aqui, ó. Vamos ver como é que eu acho meu y aqui que eu quero, né? Ó, eu tenho que pegar qual o valor de n aqui associado aqui, ó. Se eu tivesse valor de n, eu saber qual que é a minha velocidade de ataque. Por exemplo, eu vou imaginar a asa do avião lá, o avião viajando a 100 metros por segundo. Eu tenho a viscosidade do ar, eu quero o ponto da asa que eu quero calcular, minha camada limite local, por exemplo, 1 centímetro, para eu garantir que é regime laminar lá, põe em metro aqui, eu acho o valor de y. Eu quero saber qual n é esse aqui. Meu n associado é aqui, ó. Qual que é o meu n associado? É quando minha derivada for essa relação u sobre o infinito igual a 0,99, não é isso? Então aqui, ó, ele considerou esse aqui, ó, 5. 0,9915. Então ele botou 5 aqui. Se eu multiplicar, ó, olha aqui, x aqui no numerador e x no denominador, vai aparecer o número de Reynolds aqui, ó. O x, quando entra aqui na raiz, fica x ao quadrado, né? Vai cortar aqui esse x, vai ficar xu, viscosidade cinemática, isso é Reynolds. Então esse Reynolds passa aqui dividindo, fica 5 raiz de Reynolds. Vai ter um x aqui que eu coloquei, né, que não entrou na raiz, multiplica. Você pode trabalhar aqui, ó, você vai ver, chega nisso aqui, ó, ele chegou nessa equação aqui, tá vendo? Então, se eu tiver um número de Reynolds local, eu acho a espessura da minha camada limite, aqui, ó, vezes x. Tá vendo? Então a gente vai fazer isso. Outra que a gente vai calcular, já vamos ver as duas expressões, só são duas que a gente vai calcular, que eu vou usar agora, desse livro aqui, ó. Eu gosto desse livro aqui, eu tenho ele original também, mas eu achei esse aqui na PDF, né? Vai ajudar a gente aqui. Eu já vou direto aqui para a nossa página, só para ver a expressão da tensão de arraste. Olha, ele fez as mesmas deduções lá no início aqui, tá vendo? Espessura, camada limite, aqui as relações de U e V, tá vendo? Definição de eta, de psi, ó, igualzinho.
trabalhou aqui as derivadas, aqui, ó, tá vendo? F' igual a U sobre o infinito, tal. As condições de contorno aqui, ó. E chegou naquela expressão lá que eu acabei de falar aqui, ó, da espessura da camada limite local em função de Reynolds, né? Local. Então agora o que a gente quer é achar essa expressão, só mais essa expressão aqui, ó, tal S. Lembra que eu falei no início aqui da aula, aqui, ó, esse gradiente de velocidade, encostando na placa em y igual a 0. Essa aqui não é tranquilo de fazer. Vamos fazer essa dedução aqui, é bem rapidinho, que tem algumas questões interessantes para aumentar nosso entendimento, de onde saiu esse 0,332 aqui, e ajuda a fazer assim, organizar o raciocínio. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu devia ter colocado aqui, ó, já está aqui, ó, dedução. É rapidinho, aí a gente já vai fazer o cálculo lá da asa. Aqui, ó, uma paginazinha aqui, ó, vai ser interessante isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó, para chegar nisso aqui. É bem rápido, ó. Então, isso aqui a gente já viu, tá vendo? Aqui, ó, U dividido por U infinito é nosso F'. E essa expressão da tensão de arraste, né, na placa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero saber essa derivada aqui. U em relação a Y. Então é só derivar isso aqui, ó. Derivar isso aqui em relação a Y. Então eu só coloquei um dy aqui. Então, fazendo um truque simples aqui, ó, se eu colocar um dn aqui no denominador e um dn aqui no numerador, eu não alterei nada, né? Só que apareceu isso aqui que eu sei o valor, em y igual a 0. E essa derivada aqui também eu sei calcular. E com isso a gente acha essa gradiente de velocidade aqui, y igual a 0. Que valor que é esse aqui? É que a gente achou da equação de Blasio, que é a derivada segunda. E aqui tem que ser em y igual a 0. Aqui, ó. Esse valor aqui. 0,3320. Né? Em eta igual a 0, derivada segunda aqui. Terceira coluna. E essa... Aqui, ó. dn dy, a gente já viu, ó. Em relação a y, essa constante aqui. Então agora é só substituir. E que isso aqui está... Espera aí. Então é só substituir aqui, ó. Mi vai ter isso aqui, né? Vai ter um infinito, né? Vai ter o 0,332 aqui, ó. Eu falei aqui, ó. É só substituir aqui, tá vendo? Agora aqui, ó, vamos trabalhar aqui para aparecer o número de Reynolds. Eu multiplico por x e x aqui, igual eu tinha falado. Esse x entra aqui, ó, vira x2. Aí eu vou sumir com esse valor aqui. E x vai aparecer o Reynolds aqui. E chego nisso aqui. Tá vendo? Vamos usar essa expressão aqui. Agora a gente pode ir lá fazer o cálculo, nossa estimativa, né, da tensão de arraste lá na asa do avião. Então, vamos lá. Eu vou dar limpar aqui, só comando Windows, né? Outra questão também que eu vou fazer é isso aqui, ó. Lembra, só para a gente ficar certinho aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, ele considerou 5, né? Mesmo não sendo um valor 0,99 exato. Como a gente fez essa tabela aqui, ó, vamos interpolar. O MATLAB tem uma função que interpola. Vai ser um valor próximo de 5, mas vamos ver um valor certinho. Em vez de a gente usar 5 aqui, vai ser 4,9 alguma coisa. Vamos ver aqui, quer ver? Ó?
Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu vir aqui, ó, meu eta 5, ó, você vê que meu F' aqui, ó, é bem próximo de 0,99, tá vendo? Eu quero o valor exato, não 5, é 4, quase 5. Então vamos ver qual que é esse valor. Ó, se eu usar aqui, ó, quero saber y, né? Igual interp. Eu quero o valor, peraí, eu já fiz isso aqui antes. Eu quero o valor de eta, né? Isso, isso. Que o nosso n eta, né? Eu quero saber qual que é o valor dela quando o meu F' é igual a 0,99. Então você tem que botar na ordem certa aqui, ó. Aqui é meu F', segunda coluna do meu x. Meu eta eu chamei de t, né? Quando o meu F' for 0,99, qual vai ser o valor de t? Ele vai interpolar os valores que ele encontrou, que a gente encontrou, né, no MATLAB. Que toda solução numérica é discreta, né? Eu fiz em 100 pontos. Ele interpolou entre 2 pontos, achou 4,9118. Então vamos usar esse valor aqui em vez de 5. Né? Alguns livros você vai achar que a expressão lá da camada limite 4,92, né? É um valor mais exato. Então vamos calcular, vamos fazer o problema aqui, ó. Imagina, nosso problema é esse aqui, ó. Então, só para ficar claro aqui, ó. Um aerofólio do avião aqui, ó. Tá vendo a asa do avião, o fluido está escoando aqui, né? O aerofólio é isso aqui, ó, esse perfil de asa. A gente está considerando uma placa plana, a gente não sabe que tem uma curvatura. Esse é um tipo de asa, né? Geometria de asa. O nosso X é chamado de corda, né? Na nomenclatura aeronáutica. E esse comprimento da asa é chamada de envergadura, né? Aqui, ó, envergadura. Então o fluido está entrando aqui, ó, na borda de ataque no infinito. A gente vai imaginar que esse é o nosso problema. Vamos fazer o cálculo aqui. Então imagina um avião voando a 10 km de altitude. A temperatura na atmosfera é em torno de menos 55 graus Celsius. Então eu fui dar uma procurada para ficar mais exato aí, as propriedades do ar, essa temperatura, se você procurar aí você vai achar. Ó, ρ eu chamei a densidade, eu já fiz isso, está gravado aqui, ó. Deixa eu ver, ρ. Aí, ó, ρ air. Está tudo no sistema internacional, 1,61 quilos por metro cúbico, né? A gente precisa da outra propriedade, a viscosidade dinâmica. Olha lá. Na ordem de 10 a menos 5. Também procurei, você pode procurar aí. Imaginando um avião voando lá a 10 km de altitude. E nós temos a velocidade de voo, né? Eu chamei de UINF. 100 metros por segundo, uma velocidade não tão alta, isso dá 360 km por hora, que é razoável assumir aí um fluido incompressível, né? Então tá aí. Agora eu preciso calcular o número de Reynolds, né? Então eu já fiz isso, que aí vai mais rápido, né? Olha lá. O que é o Reynolds? Esse é densidade vezes velocidade. E esse aqui, ó, é o meu X, tá vendo? Que é o nosso eu botei tá em metro, então 1 centímetro, para ser bem no início da asa ali, para o nosso número de Reynolds dá dentro do regime laminar, e aqui dividido pela viscosidade dinâmica, né? Aqui, ó. Você vê que esse número de Reynolds é alto, 10 a 5, só que para escoamentos externos na placa plana, você procurar aí, a partir de 5 vezes 10 a 5, o regime entra na área de transição, né? Você vê que é bem maior que para dutos, né? Dutos, Reynolds maior que 2 a 300, né? Já deixa de ser
laminar, né? Então os Reynolds são bem maiores para esses escoamentos externos, né? Então está dentro da faixa de laminar, a gente pode usar nossas equações. Então, nosso Y, nossa espessura da camada limite, nesse ponto, 1 centímetro lá no início da asa, da borda de ataque, chamei de Y1. Aqui, ó, usei aquela expressão, ó, com o nosso, em vez de 5,491,18, que é o valor certinho que a gente usou, vezes o x dividido pela raiz de Reynolds, que a gente calculou aqui. Isso está em metro, né? Vamos botar em milímetro. Só multipliquei vezes 1000 aqui. Bem no início da asa, é bem, né, uma espessura muito pequena, 0,146 milímetros. À medida que a gente vai avançando na asa, né, essa espessura da camada limite vai aumentando. Eu peguei logo no inicinho, né, porque para respeitar a questão de condição de regime laminar, que rapidinho ele passa a ser turbulento nessas condições aqui, né. Então, beleza. Agora a nossa tensão de arraste, ó, chamei de tal. Aqui, ó, vamos ver se está tudo certinho aqui. Você pode ver, essa expressão é que a gente deduziu lá, 0,32 vezes a viscosidade, né, dinâmica, né, a velocidade, o infinito, dividido por x, que no nosso caso 0,01, vezes raiz de Reynolds. É aqui, ó, essa aqui, né, isso aqui. Só eu coloquei aqui. A gente já calculou tudo, então eu ponho aqui, ó, na ordem de 15,9690 newtons, né? Essa é uma tensão local ali nesse ponto. Se você quiser ter uma ideia na asa toda, né? Aqui, ó, rapidamente aqui, ó, o livrinho aqui do Crate, aqui, ó, só já estamos terminando. Vamos chegar no parâmetro importante da asa aqui, ó, interessante. Aqui, ó, você pode fazer esse outro que a gente vai calcular, esse coeficiente de arraste, que é uma expressão que você acha aí muito usada. Outra forma de calcular a tensão de arraste é usando aqui, ó, multiplicando o coeficiente de arraste vezes ρ, o infinito ao quadrado, dividido por 2, né? Então, se você pegar aquela expressão que a gente obteve e dividir por isso aqui, você chega nessa expressão aqui, que eu consigo calcular o coeficiente de arraste local. Como eu tinha falado, se integrar esse coeficiente de arraste ao longo do comprimento da placa, no caso lá ao longo do comprimento da corda, né? Lembra que o nosso comprimento aqui, ó, vai ser a corda, e dividir pelo comprimento, eu tenho o coeficiente médio. E você vê aqui, ó, que isso aqui, ó, essa expressão aqui dentro aqui, é o inverso do número de Reynolds para o x igual a L. E esse número 1,33 é o dobro disso aqui. Então o coeficiente médio é o que ele escreveu aqui, ó, é igual ao dobro do valor do coeficiente de atrito em x igual a L. Né? Então vamos calcular esse coeficiente de arraste aqui, ó, e da nossa asa aqui, ó, eu já coloquei, eu chamei de CD de drag. Olha lá, usando aquela expressão, ó, e eu estou calculando o local aqui para o nosso Reynolds 1 x a 1 centímetro lá da borda de ataque, olha lá, na casa do 0,02. Uma questão interessante aqui, ó, que até eu tinha falado inicialmente, ó, repara aqui, que o nosso x, nossa tensão de arraste local, ela diminui com x. Porque aqui eu tenho um x elevado a meio. Tá vendo? Aqui dentro. Aqui. E aqui eu tenho um x elevado a 1. 1 menos meio dá meio. Então essa tensão de arraste varia com a raiz de x. Então ela diminui, né, ao longo que eu vou aumentando ali vamos ver o desenho aqui, cordas maiores, né, a largura da asa aumenta, né? Lembra da figura aqui, ó.
Então aqui, ó, esse aqui é a largura, né? Então a nossa corda é a largura, que é o nosso comprimento da placa aqui. Quando eu, para valores aqui no final, a nossa tensão local de arraste é menor. Então quanto maior a largura da asa, a tensão de arraste média, quando eu integrar tudo, vai ser menor. Então qual que é a ideia? Se eu tiver uma asa com uma relação de corda, largura e o comprimento assim, ó, a gente vai ver a relação. Se eu dividir o comprimento pela corda, né? Quanto maior a corda, menor vai ser a minha tensão de arraste média, né? Então não vai ser uma asa muito alongada, né? Ela vai ser mais larga e com um comprimento pequeno. Com isso, os aviões mais rápidos, caças, né, seguem essa geometria aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Está em inglês aqui, ó, ele chama de aspect ratio, relação entre span, que é envergadura, dividido pela, ó, span, envergadura dividido pela corda, né? Corda que a gente viu que é a nossa largura da asa. Aqui, ó, você vê aqui, ó, para caças igual Concorde, aqui eu não tenho uma corda constante, eu pego uma corda média, né? Você vê que a corda varia. Eu tenho essa relação aqui, ó, entre envergadura e corda pequena, que meu C é grande, minha corda é grande, aqui 1,55. Mas se eu pegar um cargueiro, que não está preocupado com velocidade, mais sustentação, o valor é bem mais alto, 12,8. Aqui você vê que esse avião aqui, ele até tem uma asa meio retangular, né? Olha lá, é moderado, né? Ele já tem uma certa velocidade rápida de resposta, de manobra, né? 5,6. Você vê o que tem o mais alto aqui, ó, é um planador. É difícil manobrar, não atinge altas velocidades, e está mais preocupado com sustentação. Tem um alto comprimento de asa em relação à largura, 51,33. Você pode verificar aqui, ó, o nosso coeficiente que a gente calculou, ó, de arraste, ó, ele é inversamente proporcional à corda nessa potência aqui, ó. Se eu aumento em 20% o comprimento da corda, você diminui o coeficiente de drag em 2,38%. Isso é muito importante na economia de combustível, né? Você vê nas aviações, grande parte do custo operacional é com combustível, para vencer esse drag, esse arraste. Então, os projetistas é um parâmetro importante, né? Ó, a última questão aqui, ó, você pode dar uma olhada aqui, ó, esse CD que a gente viu, ó, só vou aqui direto no final. Aqui, ó, tem vários CDs aqui, ó, que variam com a forma da figura e para o número de Reynolds aqui. Como a gente viu, o CD varia com o número de Reynolds. E aqui, ó, a esfera, você vê que tem um CD, um coeficiente de atrito muito maior que a placa plana. A esfera é muito menos aerodinâmica, né? É fácil de ver, o choque é muito maior do fluido do que da placa plana. Você vê que com a nossa a gente achou 0,02, né? Para um Reynolds de 10 a 5. E como a gente viu aqui, ó, para o CD, você vê a expressão do CD, maiores Reynolds, eu tenho um menor CD. E por causa da expressão aqui, ó. Aqui, ó. Maiores Reynolds, menor CD, coeficiente de atrito. Só que, para a nossa tensão de arraste, quanto eu aumento o Reynolds, por exemplo, se eu manter o mesmo X, mas velocidades maiores, eu tenho tensões de arraste maiores, né? Normal, fluidos que escoam mais, a tensão de arraste é maior. Foi o que ele colocou aqui, ó. Olha lá. Embora o coeficiente de arrasto diminua com o aumento de Reynolds, a força de arrasto aumenta. Então, ó, gente, o que eu queria mostrar é isso aí. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal que a gente vai gerando mais vídeo, né? Eu quis mostrar aí esse cálculo para ter um insight aí, como você pode começar a ter uma noção de aeronáutica e pode se aprofundar. Então, um abraço, até a próxima.